dos presidentes, quer o presidente Tshisekedi, quer o presidente João Lourenço, as delegações que estiveram a acompanhar a conversa dos dois chefes de Estado já estão aqui na zona dos jardins do Palácio Presidencial para acompanhar também esta conferência de imprensa. Os dois presidentes daqui a pouco vão chegar aqui à zona em que vão falar, onde estão instalados dois microfones, também um púlpito, dois púlpitos, um para cada um dos presidentes, e vamos ouvir então o que tem a dizer o presidente da República Democrática do Congo e o presidente da República de Angola, João Lourenço. É para daqui a pouco, ultimam-se os últimos preparativos, os dois presidentes daqui a pouco saem pelas traseiras do Palácio Presidencial para o que dá acesso então aos jardins aqui deste edifício para responder então às perguntas dos jornalistas. A delegação congolesa é composta também por alguns jornalistas. São 3 jornalistas, um câmara, um fotógrafo e um jornalista que abdicou de fazer alguma pergunta, por isso as perguntas todas vão ser feitas por jornalistas angolanos. Estão aqui jornalistas dos vários órgãos de comunicação social, a imprensa estatal e também a imprensa privada, com repórteres aqui no Palácio Presidencial para acompanhar esta conferência de imprensa. Aí vêm os dois estadistas, a conversa ainda ao fundo do corredor aqui do Palácio Presidencial, que dá acesso aos jardins. Félix Tshisekedi, que completa 56 anos em junho deste ano, eleito presidente da República Democrática do Congo a 30 de dezembro de 2018, tomou posse ainda em janeiro de 2019. Aí está João Lourenço a indicar então o caminho ao presidente visitante Félix Tshisekedi, acompanhado pelo presidente da República, João Lourenço. Vão então posicionar-se para o início desta conferência de imprensa. Como dissemos, os dois presidentes vão fazer de início uma declaração e depois então Excelência João Manuel Gonçalves esperar Lourenço, pelas presidente perguntas dos da jornalistas. República de Angola. Excelência Félix Antoine Tshisekedi, presidente da República Democrática de Congo. Delegações acompanhantes, senhores jornalistas. Muito boa tarde e sejam todos bem-vindos aos jardins do Palácio. Vamos começar por escutar, neste breve ato, as declarações dos senhores presidentes, tomando a palavra, para já, o chefe de Estado angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço. Bom dia a todos. Excelência, Sr. Félix Tshisekedi, Presidente da República Democrática do Congo, muito dignos membros da delegação congolesa, minhas senhoras, meus senhores, após a realização das eleições gerais de 30 de dezembro de 2018, que fizeram de si o Presidente da República para os próximos 5 anos, permitam-me aproveitar esta ocasião para mais uma vez felicitá-lo pela assunção de tão alta responsabilidade. Reiteramos o interesse de Angola em trabalhar convosco, com seu governo e outras instituições do Estado congolês no reforço dos laços de amizade e cooperação econômica entre os nossos países. Sentimos-nos de veras regozijados com o facto de ter destacado Angola como o primeiro país a ser visitado neste périplo que realiza por África. Angola e a República Democrática do Congo são dois países vizinhos que partilham uma longa fronteira terrestre comum de 2.511 quilômetros, cuja história e culturas se cruzam ao longo dos tempos, desde o antigo Reino do Congo. Por esta razão,
seus povos desenvolveram estreitos laços de amizade e de irmandade que perduram e têm um grande potencial para se aprofundarem cada vez mais. Ao nível das relações dos nossos Estados, temos sabido trabalhar permanentemente no sentido do aprofundamento das nossas relações de amizade e de cooperação econômica. Nossos países enfrentam desafios comuns e que são inerentes à condição de subdesenvolvimento em que se encontram. Juntos, podemos partilhar experiências e vencer a realidade atual vigente nos nossos países de falta de infraestruturas, de eletrificação e industrialização, de desemprego, entre outros. Temos particular interesse em negociar a assinatura de acordos bilaterais de cooperação em matéria de segurança, ordem pública e no domínio migratório, reorganizar e dinamizar as trocas comerciais no geral e, em particular, o comércio transfronteiriço no benefício de ambas as partes, discutir e negociar formas de Angola poder beneficiar da energia produzida pela barragem do Inga, para Cabinda e outras localidades fronteiriças da província do Zaire, explorar melhor a utilização do caminho de ferro de Benguela e do porto de Lubito, não só para o escoamento dos minérios exportados do Katanga para os mercados internacionais, como também servir de uma das portas de entrada das importações para a RDC. Senhor Presidente, cada um dos nossos países tem muito a oferecer ao outro. Se formos pragmáticos, acredito que todos ganharemos e conseguiremos ultrapassar paulatinamente alguns dos desafios comuns a que me referi atrás. Mais uma vez, seja bem-vindo a Angola, que o recebe de braços abertos. Soit de bras ouverts. Merci, Monsieur le Président. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excellence, Monsieur le Président João Lourenço, Mesdames et Messieurs de la presse, Senhores da imprensa, je tiens avant toute chose à remercier le chef de l'État du pays frère de l'Angola et à travers lui à tout le peuple frère d'Angola pour l'accueil pelo acolhimento que fui objeto. Eu e a minha delegação fomos de facto acolhidos. Eu e a minha delegação gostaria e doravante dar uma mensagem de paz e de fraternidade da parte do povo congolês. Como sabem, acabo de ser elevado à magistratura suprema do meu país pelas eleições que sabemos que não passou de maneira perfeita, mas será que haverá realmente eleições perfeitas no mundo em que vivemos? Somos humanos, mas a vantagem dessas eleições é que oferece-nos algo de histórico. A primeira é que, pela primeira vez há 59 anos que o Congo é independente, há uma passação pacífica e civilizada do poder. A segunda coisa é que o processo democrático que foi iniciado desde 24 de abril de 1990, já no tempo do
presidente Mobutu, este processo eleitoral, este processo democrático falhou muito e emperrou bastante desde estes tempos todos. E graças a essas eleições que tivemos agora, que nós enviamos um sinal forte à democracia no nosso país. E, enfim, outro sinal é que, por esta passagem pacífica e civilizada do poder, o Congo entra agora num período de estabilidade e na inauguração também da alternância política no nosso país. Coisa que gerações inteiras nunca tiveram esse privilégio. E o objeto central e a mensagem que queremos levar junto ao chefe de Estado ou ao chefe de Estado angolano é de solicitar o seu apoio, apoio de Angola a este processo eleitoral, a este processo democrático que foi iniciado na República Democrática do Congo. E vim também para poder dizer à Sua Excelência, Sr. Presidente, que nós queremos colaborar, o meu país quer colaborar em todos os projetos que há neste momento com Angola e também pelo desenvolvimento de novos projetos. Porque penso que, acredito seguramente que a zona de livre comércio da União Africana que decretou, eu vou me empenhar muito seriamente, porque em África temos que reforçar os nossos laços. Muitos gostam de dizer que a África é o futuro do mundo, mas tenho a impressão que somos nós, simplesmente africanos, que não levamos muito a peito do que nós podemos representar para nós mesmos e para este futuro do mundo. Estou, de facto, trago uma mensagem de paz e de fraternidade para o meu homólogo, o presidente angolano, e também para o povo angolano, para poder estender a nossa mão e termos vantagens, acentuamos cada vez mais a nossa cooperação. Nos dias que vêm, vamos realizar em Kinshasa a reunião da grande comissão mista que deveria ter lugar o ano passado, mês de fevereiro do ano passado, que não se realizou pelas razões evidentes e, de facto, tive uma resposta positiva do convite que eu formulei ao meu irmão, o presidente João Lourenço. E nesta ocasião anunciei, informei da organização dos funerais do malogrado presidente Etienne Tshisekedi, cujos restos mortais se encontram em Bruxelas, e convidei-o nesta ocasião cordial para que faça parte dessa manifestação também. Eis, portanto, o que nós, de facto, abordamos no encontro, e por isso que estou muito grato de me encontrar este país, que já visitei, esta é a terceira vez, que sempre foi bonito e sempre está a embelezar-se cada vez que eu encontro. Muito felicidade. Estou à vossa disposição às perguntas eventuais. Muito obrigado. Então, depois das declarações dos dois presidentes, vamos às perguntas e respostas dos dois chefes de Estado. Momento de perguntas e respostas. Os senhores presidentes colocam-se à disposição dos caros colegas jornalistas para 4 perguntas. Vamos começar pela TPA. Muito boa tarde, Excelências. Eu chamo-me Isidro Fanhanga e represento a televisão pública de Angola. A minha pergunta é dirigida ao Sr. Presidente Félix Tshisekedi. A RDC
operou a sua primeira transição pacífica, conforme disse, em 50 anos de independência. Ainda assim, existem reclamações no país em relação à autenticidade dos resultados que lhe guindaram para o posto da mais alta magistratura congolesa. Existem também no Congo sérios conflitos. Tem havido vítimas em função desses conflitos étnicos e ainda há uma rebelião no leste do país que não acabou. O que eu pergunto é se o senhor presidente sente-se com força para encarar esses desafios. Está otimista? Muito obrigado. Merci, monsieur. Muito obrigado, monsieur. Nenhuma obra humana é perfeita. E sei muito bem que houve algumas imperfeições, algumas uma pequena satisfação, porque simplesmente estamos no nosso terceiro processo eleitoral da nossa história recente. E eu digo que aqui algumas dificuldades técnicas nesta nossa transmissão com o Palácio Presidencial, onde está o Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, que está neste momento a tomar a palavra, a falar para os jornalistas. Vamos devolver o sinal ao Palácio. Apresentada no que jogou como papel na oposição na RDC. Mas essa alternância é feita de maneira pacífica, porque, como dizia, as duas precedentes dos nossos processos eleitorais foram, de facto, acabaram com banho de sangue. E por isso queria dizer que houve um progresso. E depois falava das contestações, são normais, a partir do momento em que o processo eleitoral, como dizia, não era perfeito. As contestações, le monde entier. Perante o mundo inteiro. Aqui algumas limitações técnicas nesta nossa transmissão, a partir do Palácio Presidencial, onde está neste momento a tomar a palavra o Presidente Félix Tshisekedi, a falar sobre o processo eleitoral na República Democrática do Congo, admitindo que não há perfeição, portanto, no caso, não foi perfeito este processo eleitoral. Uma questão que foi colocada pelo jornalista Isidro Sanhanga, da Televisão Pública de Angola. Vamos retomar o contacto com o Palácio a qualquer momento para continuar a acompanhar esta conferência de imprensa. São 4 questões que vão ser colocadas. Foi colocada a primeira, faltam 3, portanto, para os 2 presidentes. Vão ser colocadas por jornalistas angolanos, porque os jornalistas da RDC que estão a fazer parte da caravana do presidente Félix Tshisekedi dispensaram, portanto, esta oportunidade. Vamos, daqui a instantes, voltar ao Palácio Presidencial. Por enquanto, saiba que a Ministra da Saúde inaugurou um hospital regional do município de Maquela do Zombo, província do Uíge, com capacidade para 90 camas. O Hospital Regional de Maquela do Zombo tem 3 blocos operatórios, banco de sangue, serviços de parto e de reanimação neonatal, consultórios, salas de internamento com capacidade para 90 camas, farmácia, radiologia, ginecologia e obstetrícia, ecografia,
pediatria, planeamento familiar, entre outros serviços. É um financiamento da União Europeia, através da linha de crédito da Espanha. Os habitantes de Maquela do Zombo têm agora mais opções para cuidar da saúde. Para trás ficam as viagens ao Congo Democrático à procura de alguns serviços especializados. Com esse novo hospital, de parabéns para o povo de Maquela. Os técnicos mostram-se satisfeitos com as novas condições de trabalho. Recebemos uma nova estrutura para bom funcionamento. Isso é melhor para nós, os trabalhadores, trabalhar em condições. 40 técnicos de saúde e 8 médicos, dos quais 3 expatriados, vão assegurar a assistência médica. Temos um serviço de odontologia que é o serviço de referência, que está a estudar os mecanismos que a gente tenha este especialista para acudir a esses serviços. E carecemos de alguns especialistas em ortopedia, pediatria e também técnicos de imaginologia, especificamente da área de ecografia, e um técnico especializado no serviço de análise clínica. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, procedeu à inauguração da maior unidade hospitalar da região. Este hospital vai permitir cuidar de casos complicados. Com complicações obstétricas, traumatismos provocados por acidentes, bem como tratamento de doenças transmissíveis complicadas. Por não haver serviços especializados, uma grande parte da população atravessa a fronteira à procura de assistência junto do país irmão. Com esse equipamento, pensamos que minimizamos esta dificuldade. Silvia Lutucuta entregou medicamentos diversos e uma ambulância ao hospital. É uma situação que me toca muito preocupante. E também, como candidato que fui, prometi aos nossos compatriotas de pôr fim a esta situação. E não atrasei muito. Depois da passação do poder, quando fizemos a passagem do poder como predecessor, a primeira reunião que tive foi do Conselho Superior da Defesa, porque eu queria absolutamente saber do estado da situação do meu país em geral, mas sobretudo, particularmente no leste. E até então não deixo minhas vistas a olhar esses generais para me dar informação todos os dias, de hora em hora, a evolução da situação no leste. Eu sei que é muito difícil, porque nós temos uma Força Armada em construção e uma Força Armada que não está totalmente no topo do seu equipamento. Vamos nos trabalhar para dotar as nossas Forças Armadas dos meios necessários para fazer face a esta situação que é inaceitável e também é uma situação que não se pode justificar para os nossos compatriotas. Vou me encontrar com os chefes de Estado dos países vizinhos que fazem parte da nossa fronteira, ou das zonas de turbulências que foram citadas, para tentar encontrar meios comuns de lutar contra esse estado de coisas que, gostaria de dizer mais uma vez, é inaceitável. Não espero desenvolver o meu país deixando um pão inteiro nessas zonas de conflito, de exações, e eu conto trazer a paz, mesmo até, como fiz numa promessa eleitoral, e ficar na parte leste até poder conseguir resgatar essa paz, essa estabilidade que os nossos compatriotas merecem. Muito obrigado. Daniel Frédéric, agence France Presse. Ma question va sur Monsieur le Président Félix Tshisekedi.
Je voudrais savoir si avez-vous une proposition à faire à uma proposta a fazer, uma proposta a apresentar ao Sr. Martin Fayulu quanto à formação do vosso governo. Também queria saber quels sont les accords que vous avez signés avec M. Joseph Kabila avant et après les résultats électoraux sur la formation du gouvernement. Qui sera votre Premier ministre? Qui sera le ministre de Défense et viendra de quel parti? Car ils ont la majorité au Parlement. Bien. Merci beaucoup pour la question. Obrigado pela pergunta. À propos du premier volet, sobre a primeira pergunta que fez sobre ela, não fiz propostas claras ao Sr. Fayulu, mas todavia eu dei-lhe garantias sobre sobre o respeito dos seus direitos e das liberdades dela, no entendimento do contexto constitucional do nosso país. Isso não dependerá do que ela há de decidir, mas eu espero que ela, os seus amigos, para além de tudo isso, mas todos os atores políticos congoleses que possam trabalhar livremente no respeito dos seus direitos e das suas liberdades. E acredito que desta feita posso também já avançar elementos de prova, dizendo que sábado passado o Sr. Fayulu e seus amigos tiveram um comício em Kinshasa e que as impressões que advêm desse mesmo é que estavam muito impressionados pelo comportamento que teve a polícia. Então, pela primeira vez, não apenas um comício da oposição pode se realizar sem perturbação, sem um só jato de gás lacrimogêneo, sem arrestação, mas também a televisão oficial, que até há pouco nunca podia falar da oposição, fez questão, frisou sobre a mesma e também mostrou imagens sobre essa manifestação. Isso é um sinal que eu queria mandar aos meus compatriotas sobre o respeito dos direitos e liberdades do indivíduo, mas sobretudo da melhoria da democracia do nosso país. O objetivo, como sabeis, uma das minhas prioridades será a instauração de um Estado de Direito, um Estado onde haverá mais justiça, mais igualdade e, sobretudo, a proteção de todos os nossos cidadãos, sem exceção, sem distinção, sem discriminação. Então, não haverá problema nenhum deste ponto de vista. No que tange o que chamastes de acordo, diria eu que não existe acordo, ainda não existe acordo nesse momento. O que existe são discussões, e essas discussões está a ter entre os dois períodos, entre a publicação e a publicação definitiva. Isso porque, evidentemente, podíamos ver as tendências, então também tínhamos de obter seguranças, garantias recíprocas. E levei a cabo desta feita, mandei uma mensagem de calmia ao Sr. Joseph Kabila e seus amigos para dizer que a minha chegada não seria uma ocasião de fazer a caça às bruxas ou a caça ao homem, ou de começar a irmos à vingança. Então, eu me inscrevo no princípio da continuidade do Estado, que para mim é o futuro dos congoleses que a mim interessam e não o ajuste de contas. E do seu lado, e também ele também engajou o processo. Nos argumentos, a defesa de Zeno
a avançar na minha missão, levar a cabo e também estar disponível quando for necessário, de forma que esse trabalho que seja no interesse do futuro dos nossos compatriotas e do nosso país. E tendo em conta que estamos de acordo sobre as grandes linhas mestras, concordamos que temos também a mesma linha ideológica. Então todos nós fazemos parte da grande família social-democrática. Então a UDPS é até membro da Internacional Socialista, o PPRD, que é o partido do presidente Joseph Kabila, também tentou aderir a essa Internacional Socialista. Então somos da mesma fibra, linhagem ideológica. Então, desta feita, estamos de acordo de irmos em coalição. Então não será uma coabitação, não vamos deixar eles só governar e nós ficamos com a presidência, mas vamos governar o país em conjunto. E desta feita vamos fazer um programa comum que ainda não elaboramos, mas estamos agora ainda a debater sobre a composição da nossa maioria. E que mais tarde, dias a vir, vamos então falar da formação do governo e também, depois desse período, é que terei, lógico, a proposta que me será endereçada do lado da maioria, que será proposta e da pessoa que poderá ser indicada como primeiro-ministro. Não caberá a mim de escolher, mas será uma proposta que deve ser feita conforme nos trâmites da Constituição, trâmites legais. Então, nesse momento, quando for a chegar, é quando poderei vos responder com precisão sobre a identidade do primeiro-ministro. Muito obrigado. Muito obrigado. Falcão de Lucas, jornalista da agência Angola Press, ANGOP. A minha pergunta é dirigida à Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço. Angola e a RDC têm relações históricas. Nesta nova era em que os dois países pretendem, quais são as áreas em que os países pretendem relançar a cooperação? Muito obrigado. Bom, nós pretendemos relançar a cooperação, sobretudo em dois domínios. No domínio da segurança e no domínio econômico, como é evidente. No domínio da segurança porque, conforme dizia há bocado o presidente Félix Tshisekedi, os nossos países encontram-se numa zona que é considerada turbulenta. Portanto, a chamada região dos Grandes Lagos, por um lado, o Golfo da Guiné, por outro lado, são regiões consideradas turbulentas e, por esta razão, os nossos países não podem, em momento nenhum, descurar da questão da segurança de cada um dos países individualmente falando e, de forma coordenada, portanto, da segurança de toda a região. Por outro lado, enquanto conversávamos, fizemos destacar a necessidade de passarmos das velhas intenções para projetos concretos. Daí o facto de eu, na minha curta mensagem de boas-vindas, apresentada aqui perante vós, ter destacado alguns desses projetos que eu considero que são importantes para ligarem ainda mais os nossos dois países. Angola e a RDC têm uma vasta fronteira que não tem sido suficientemente bem explorada no interesse de ambos os países. Somos todos países com grandes recursos minerais e podemos, através do investimento privado, investidores angolanos investirem na RDC, investidores congoleses investirem em Angola, podemos, como dizia, ajudar a ultrapassar, em certa medida, alguns daqueles problemas que eu levantava, entre os quais quero destacar o problema do desemprego para as nossas populações. Portanto,
são essas as duas grandes áreas em que Angola tem interesse em desenvolver com os nossos amigos e vizinhos da RDC, tanto a segurança e a economia dos nossos países. Muito boa tarde, senhores presidentes, e muito obrigado pela oportunidade. Barroso Martins, da TV Zimbo. Aproveito a oportunidade porque o presidente João Lourenço acaba por falar há bocadinho da importância da cooperação no domínio da segurança. Por isso vou colocar uma questão ao presidente Félix Tshisekedi, ligada à Operação Transparência, que está a ser levada a cabo pelo governo angolano. É uma operação que o governo de Kinshasa, o antigo governo, chegou a dizer que não tinha sido notificado pelo governo angolano, quando tinha sido notificado depois em resposta do governo angolano. Cerca de 400 mil congoleses deixaram Angola de forma voluntária. Eu lhe pergunto, Sr. Presidente, como é que vai lidar com esta situação, já que o governo angolano está apostado em repor a autoridade do Estado, acabar com o garimpo de diamantes e de outros recursos estratégicos e, fundamentalmente, combater a corrupção? Como é que o seu governo vai lidar com esta questão? Muito obrigado. Calmer avec l'exploitation irrégulière du diamant. Bien. Bem. La première des choses que nous avons faites, o presidente João Lourenço e eu, era de nos acordar já sobre os princípios do respeito dos recursos naturais de Angola. Este é o primeiro ponto. E para mim é legítimo da parte de Angola de poder proteger as suas riquezas, e sobretudo quando estas são objeto de uma exploração anárquica e incontrolada. Também, em contrapartida, eu, de facto, pude manifestar os votos das autoridades da República Democrática do Congo de ter uma colaboração com os serviços de imigração de Angola, porque este repatriamento, que essas expulsões possam ser feitas em condições humanas, do respeito dos direitos e liberdades dos nossos compatriotas e também nas condições os mais aceitáveis possíveis. E o presidente, de facto, deu-me garantias de que tudo isso se faz nas regras e nos princípios e da maneira a mais adequada possível, e que estes compatriotas são, de facto, reenviados à fronteira com os seus bens que eles poderão conseguir durante a sua estadia, embora irregular, em Angola. E fez-me compreender que os que são repatriados não são simplesmente congoleses, mas não também todos os congoleses. São muitos indivíduos que estão em estadia ilegal e que de facto desempenham atividades também ilegais em Angola. E eu simplesmente fiz um exercício de advocacia para que Angola os faça numa condição aceitável e, sobretudo, que as autoridades angolanas venham junto dos nossos serviços de imigração, quando estão prontos para fazer estas expulsões, para permitir-nos, na nossa parte, acolher os nossos compatriotas e também de poder enviá-los nas suas regiões de origem. Isso, no que acabou de dizer sobre este comportamento de exploração ilegal,
nós falamos com o Sr. Presidente, no entanto, e penso que tudo isso isso tem a ver com as condições de vida das pessoas, nossos compatriotas. A maior parte deles que vêm nestas zonas e que são aventuras são de facto por instinto de sobrevivência, não vêm para poder causar danos na segurança angolana. É um reflexo humano de sobrevivência. Mas nós vamos trabalhar para melhorar as condições humanas, as condições de vida de nossos compatriotas. E isso é uma das minhas promessas eleitorais, engajamento de melhorar as condições, dando emprego decente e duradouros e poder voltar aos congoleses nas condições em que eles não poderiam ter mais vontade de imigrar para melhor viver. Doravante, toda a nossa energia, toda a nossa força será concentrada sobre a criação de empregos, a melhoração das condições de vida das pessoas, dos congoleses, do poder de compra dos congoleses, para permitir-os ficar no seu país e gozar das vantagens que vai oferecer esse país, que é um país maravilhoso, que tem muitas potencialidades e que é tempo hoje de dar e oferecer aos seus compatriotas esta estabilidade. E eu penso que desta forma que eu penso lutar contra esta vaga de imigração. Muito obrigado. Senhor Presidente, está terminada a conferência de imprensa. Até já. Tshisekedi a responder à última questão, fecha também esta conferência de imprensa com República Democrática do Congo. Agora os dois presidentes vão para um almoço privado. Félix Tshisekedi, Angelo Garcia, ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Ligada à Operação Transparência, os dois jornalistas deixam neste momento os jardins.